Alô? Falando em emoções. Só porque falamos de emoções. Bom dia a todos uma vez mais. Bom dia. Primeiro, a minha saudação a todos os papais aqui presentes pelo dia de hoje. Feliz Dia dos Pais a todos, em especial para o meu pai, lá em Ribeirão Preto. Está assistindo, ele e Yura. Meu pai, eu queria chegar ao final da minha existência sendo a metade do homem que você é. Se eu chegar ao final da minha existência sendo metade dessa pessoa, a minha existência já valeu a pena. Muito obrigado. Eventualmente um dia eu chegarei a ser metade do que o meu pai é, e eu já ficarei muito feliz. E desculpa a emoção inicial, mas hoje é um dia de muita emoção para todos nós, né? Eu cheguei aqui, essa casa fervia em festa e em alegria, que faz parte também deste movimento e deste ambiente. A Casa Espírita tem o seu momento de seriedade, tem o seu momento de estudo, mas também tem o momento de confraternização, o momento de nós estarmos juntos, de nós celebrarmos. E nós estamos celebrando neste momento, e eu agradeço imensamente o privilégio e a honra de fazer parte dessa celebração. Nós estamos celebrando os 15 anos do KSSF. E quando nós chegamos numa casa espírita, nós já nos deparamos com a coisa pronta, digamos assim, né? As paredes já estão construídas, os ambientes já estão estruturados, a luz funciona, o som, o ar-condicionado, a cozinha já está aí, os livros já estão presentes. Então, quando a gente chega a primeira vez numa casa espírita, ainda mais essa com a estrutura que a gente tem, a gente não consegue realizar, né, o trabalho que deu e como é que isso chegou neste momento, neste instante. Então, normalmente, quando nós chegamos, a gente já só percebe o trabalho pronto. Mas aqui, nesse momento, eu gostaria de fazer uma saudação toda especial aos trabalhadores da primeira hora. Aqueles que vieram com o seu labor, com a sua dedicação, com o seu tempo, com o seu desprendimento, e fizeram tanto e colaboraram tanto para que esta casa chegasse neste ponto. Pessoas que estão junto com a gente ainda dentro desses 15 anos, pessoas que foram e voltaram, pessoas que foram e seguiram outros caminhos, mas que tiveram uma dose de participação e uma dose de colaboração fundamental para que a casa chegasse neste ponto. A estes trabalhadores da primeira hora, que muito seguramente, devido já à minha idade, eu não vou me lembrar do nome de todos eles, alguns vão ficar de fora, mas o meu agradecimento pessoal por fazerem parte da minha existência, da minha vida, por serem amigos que compartilharam conosco da nossa jornada e são amigos que nos ensinaram e agregaram na nossa formação e ao nosso conhecimento. Ramatiz, Marilda, Falcão, Zito, Winston, Líbia, Dalvi Antônio, o Éden e a Patrícia Haddad, o Marcos Amorim e o Eduardo Haddad e a renca de filhos que eles tinham e trouxeram aqui pra gente, que eles, na verdade, são os responsáveis por nós estarmos nesta casa, porque quem não sabe, o Eduardo e a Gisele, e mais o Marcos e a Andréia Haddad, quando eles chegaram aqui, nós ainda estávamos na outra casa, ali pequenininha. E eles chegaram em 12, assim, de uma vez só, num domingo. Eles encheram a casa. Aí nós chegamos à conclusão, a gente não cabe mais aqui, nós temos que mudar. E nós viemos para cá, a gente brinca, mas é verdade, nós viemos para esse espaço, porque eles simplesmente ocuparam a casa do dia para a noite. O Geraldo e a Ângela, a Líbia, o Claudecir, o Fernando de vez em quando eu ainda vejo ele aí.
o Ernesto, a Dona Marizinha, que já não está mais com a gente, Dona Nininha também, tantas e tantas, a Mônica e o Mário Zaidan, a Kátia Locai, que uma das primeiras... Sim, mas um dos primeiros fundraisings que nós fizemos foi ela que nos cedeu o espaço, quando a gente precisava das reformas e etc. São pessoas que a gente não vê mais na nossa convivência diária, mas que são muito ligadas no nosso coração. São pessoas inesquecíveis e que contribuíram de alguma forma para a formação desta casa e, mais importante, contribuíram para a minha formação pessoal. São amigos, são pessoas, são companheiros de jornada que de alguma forma agregaram algum conhecimento e algum valor no meu processo de transformação. E o que é a nossa vida, se não um constante processo de renovação e de transformação? Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, na pergunta 132, e eu já disse isso aqui algumas outras vezes, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí a resposta dos espíritos superiores nos diz que a lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazê-los chegar à perfeição. Este é o primeiro e principal objetivo da nossa existência. Deus nos impõe essa condição porque Ele quer que, através dos estudos e do aprendizado que nós vamos gerando para a nossa existência, nós possamos chegar a essa perfeição. Mas que tipo de perfeição? O que Deus espera de nós? Como esse processo se passa? O nosso processo, e qual é o parâmetro que nós podemos ter? Porque quando a gente fala na perfeição, normalmente nós agregamos a perfeição ao conceito da perfeição divina, da perfeição de Deus Todo-Poderoso. E nós jamais, em nenhum momento, chegaremos à perfeição do Pai. Porque se nós chegássemos à perfeição do Pai, nós seríamos deuses, tanto quanto Ele. Mas Deus é único. E se Deus é único, nós não podemos chegar à perfeição dele, mas nós podemos chegar à perfeição relativa. Dentro da nossa existência, dentro da nossa vivência, dentro do estágio evolutivo que nós estamos hoje, quais são os parâmetros de perfeição que nós podemos sonhar, que nós podemos almejar, ou que nós possamos, de alguma forma, tentar buscar? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nos dá essa orientação. O capítulo 17, como muito simbolicamente nos diz, o título dele é Sede Perfeitos. E a primeira passagem diz: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa haveis de ter? Aí o Cristo continua e depois disse assim: Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então o Cristo nos conclama à busca dessa perfeição. Mas, no estágio em que nós estamos hoje, nós temos certas dificuldades de entendermos o que seja o comportamento perfeito. Qual é aquilo que se espera, ou o que se espera de nós em termos de postura, em termos de ideais, em termos de vivência e, principalmente, convivência com os nossos semelhantes. E aí, então, dentro desse mesmo capítulo 17, Sede Perfeitos, nós vamos encontrar a passagem do homem de bem. E essa passagem do homem de bem diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que procura executar a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior perfeição. Mas o que é essa lei de amor, justiça e caridade? Como eu devo me portar? Como eu devo agir em relação ao meu semelhante? Nesta passagem, que é o item 3 desse capítulo 17, Sede Perfeitos, nós temos aqui as principais características que podem nos guiar na construção deste homem de bem. E este homem de bem é o parâmetro de perfeição que Deus espera de nós neste momento. Ou pelas próximas encarnações, vamos colocar desta forma. Porque nós não podemos esquecer que dentro do nosso processo evolutivo, nós ainda estamos na infância da nossa evolução.
Nós ainda habitamos e convivemos dentro de um planeta de provas e expiações, já no limiar de um planeta de regeneração, de um mundo de regeneração. Neste processo em que nós estamos, nessa transformação e nessa transição planetária de que nós participamos, também a nossa transição de valores deve ser efetuada, para que nós possamos fazer jus a um permanecimento nesta Terra enquanto mundo de transição. E estes parâmetros que nós temos dentro do Evangelho são o nosso guia de comportamento e de valores. Um dos primeiros aspectos que toca este ensinamento é que o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. A fé aos seus desígnios, àquilo que nos acontece, aquilo que está proposto para a nossa existência, tem uma razão. Nós não duvidamos jamais da bondade e da justiça divina. Podemos não entender, podemos ter uma dificuldade de nos situarmos naquele momento perante as dificuldades que passamos, mas seguramente há uma razão para aquilo. E quando nós determinamos ou quando nós sentimos e demonstramos essa fé, as situações, os percalços, as dificuldades que nós enfrentamos, elas passam a ser mais fáceis, mais maleáveis. Nós conseguimos absorver essas dificuldades melhor. Porque nós podemos dizer o seguinte: passo por uma prova, passo por uma experiência difícil. Sei que Deus é Pai. Sei que isso não é obra do acaso. Sei que isso tem uma razão. Vamos então estudar essa situação para que nós possamos tirar a lição necessária deste momento. Ainda o homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações e aceita sem as lamentar. Tem uma passagem com Francisco de Assis que conta a história de que numa noite de muito frio e muita chuva, Francisco de Assis ia em peregrinação junto com o Frei Leão. E eles, em determinada cidade, decidiram parar para repousar, para buscar abrigo e tudo mais. E foram tocando, foram batendo na porta de diversas casas, de diversas hospedagens e hospedarias, etc., pedindo apoio, pedindo uma noite de sono ou alguma coisa assim. Agora, imagina, no século XV, naquela noite medieval, você abre a porta da sua estalagem, dá de cara com 2 mendigos. Porque os frades franciscanos naquela época eram mendigos, absolutamente desprovidos de qualquer bem, vestidos em túnicas rasgadas, com os pés descalços, sujos e molhados pela chuva. E você pede assim: por favor, me dá abrigo? Eles tiveram uma certa dificuldade, digamos assim, de encontrar alguém que as abrissem as portas para eles. Mas não desistiram, foram procurando, foram batendo, até que se depararam com um convento, com um mosteiro. E nesse mosteiro, quando o padre principal abriu a porta e olhou para eles, assim, com aqueles mendigos, ainda os escorraçou, dizendo: nossa, não, fujam daqui, ladrões, safados, nós não temos isso, nós não vamos abrigar vocês, etc, etc. E acabou escorraçando tanto o Francisco quanto o Frei Leão. E aí, então, Francisco de Assis estava numa alegria, numa radiância tão grande, e Frei Leão olhava para ele e falou: esse aqui endoidou de vez. Porque a gente não tem onde ficar, não tem onde comer, com frio, com fome, ao alento, e esse aqui feliz da vida, dançando, cantando, de uma alegria absurda. E Frei Leão disse: Pai Francisco, o que passa? Que você está nessa alegria toda e a gente não consegue um abrigo e etc. Nós estamos largados, nós estamos nas mãos de Deus. E Francisco virou para Frei Leão e falou: e você quer lugar melhor para estar do que no colo e nas mãos de Deus? Por isso que me alegro e me regozijo, pois a minha felicidade é total, porque sei que agora Deus cuidará de nós e nos proverá exatamente aquilo que nós precisávamos. Então ele tem fé nas suas confianças, ele sabe que as dificuldades que nós passamos são apenas algumas lições que nós passamos, que nós executamos, que nós atravessamos para o nosso próprio aprendizado. Não há uma lição dessa sem que tenha uma razão por detrás. Sabe que as vicissitudes da vida são provas e expiações e as aceita sem murmurar. O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Assim como fez Jesus com a mulher adúltera. Jesus ali, de uma certa forma,
impediu a execução e o cumprimento de uma lei mosaica. Ele, judeu, com a sua postura, não com a sua ideia, não com a sua palavra, com a sua postura, ele impediu a aplicação de uma lei. Isso poderia sacrificar a sua própria situação, como pessoa, como indivíduo, perante a sociedade. Mas ele não se ligou com isso. Ele fez o bem pelo bem por uma pessoa que jamais poderia recompensá-lo. Porque a mulher, naquela sociedade judaica daquela época, quase não tinha voz, não teria nada que aquela mulher pudesse fazer que poderia recompensar Jesus por estar fazendo aquilo. E ele não se importou. Ele fez o que ele tinha que fazer pela defesa do fraco contra o forte e sempre sacrificando o seu interesse pela justiça. Ele sacrificou a sua própria posição por fazer justiça naquele momento. A justiça era convidar as pessoas que refletissem sobre os seus próprios erros para saber se aquela mulher mereceria ser apedrejada naquele instante. O verdadeiro homem de bem tem, num primeiro ímpeto, pensar nos outros, antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. Da mesma forma como fez Jesus também na multiplicação dos pães. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, tem a descrição da passagem da multiplicação dos pães. E ali, na passagem, no versículo número 15 desse capítulo, diz o seguinte: chegado o fim da tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, não faz isso comigo agora, dizendo, o lugar é ermo e a hora está adiantada. Despede as turbas para que voltem para suas aldeias e comprem alimentos para si mesmos. Os discípulos estavam recomendando a Jesus que os mandassem embora, porque eles não tinham o que fazer com aquela turma. Eles não tinham como alimentar. E Jesus disse, não, alimentai-nos nós o que eles têm. E aí, a partir daquele momento, ele pegou os 5 pães e os 5 peixes e multiplicou, alimentou as 5.000 pessoas que estavam esperando por ele e ainda juntou mais 12 cestos para que pudessem ser levados adiante. Então, ele, antes de pensar em si, buscou o interesse dos outros antes do dele próprio. O homem de bem é humano, é bom, é benevolente para com todo mundo, sem nenhuma distinção. Ele respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Assim como Jesus não amaldiçoou Nicodemos, por exemplo, quando teve a conversa a respeito de explicar como é que um homem poderia nascer de novo. Nicodemos não pensava como Cristo, mas o orientou, não brigou com ele, não o condenou por não pensar igual. Essas são algumas das características. O verdadeiro homem de bem é indulgente para com a fraqueza dos outros, porque sabe que necessita da indulgência. São características, são caracteres, são comportamentos que o Evangelho nos orienta de como podemos seguir isto. São as virtudes que nós temos que trabalhar dentro de nós para o desenvolvimento das nossas verdadeiras riquezas, que são as riquezas espirituais. Agora, muitas vezes, essas riquezas, esses comportamentos, eles são assim conflitantes com aquilo que nós entendemos como o conceito de felicidade nesta vida e nessa terra. O conceito de felicidade que nós temos é normalmente de uma vida tranquila, sem percalços, sem problemas, sem dificuldades, sem doenças, com dinheiro, com férias de 30 dias, com 30% em cima, remunerado, fundo de garantia, aquelas outras coisas todas que todo mundo gosta. Esse é o nosso conceito de felicidade, né? Que a gente não tenha dificuldade, que a gente não tenha problemas, que a gente não tenha desafios na nossa vida. Que nós possamos negar a nós mesmos para ajudar o outro, mas ele não merece. Mas ele fez isso para mim, mas ele me agrediu, mas ele me roubou, mas ele me fez isso, mas ele me fez aquilo. E nós colocamos condições em nossos comportamentos para aquela pessoa ou aquela outra pessoa. Então, os comportamentos do homem de bem, muitas vezes são conflitantes com a nossa definição de felicidade. E aí? Como trabalhar com isso? Como conviver com essas diferenças? Aí começam a aparecer as dores. Aí começam a aparecer
os nossos conflitos internos. Aí começam a aparecer as dores morais. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, diz o seguinte, que a dor, porém, não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Desse modo, é inevitável a ocorrência de sofrimento. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos aqui estagiam. E da onde vem essa dor? Da onde vem esse sofrimento? Vem dos conflitos internos que nós vamos gerando quando nós travamos contato com os conceitos do homem de bem, da lição de Jesus e aquilo que a vida espera de nós, aquilo que a sociedade espera de nós, aquilo que o mundo espera de nós. Aí a dor aparece, as dificuldades aparecem, o sofrimento aparece, os nossos conflitos emocionais vão chegando num ponto que nós precisamos nos desconstruir para construir de novo. Quando nós passamos por esse processo por livre e espontânea vontade, quando nós decidimos desconstruir os nossos vícios e os nossos valores antigos e passamos a construir um novo edifício dentro de nós mesmos, essa transição é mais calma, é mais serena, ela é mais fácil. Mas quantos de nós aqui, aí eu tenho certeza que muitos de vocês, aqui desse lado é um pouco mais difícil. Quem de nós sai por livre e espontânea vontade da sua área de conforto, da sua zona de conforto, para experimentar ou fazer alguma coisa que não conhece, não domina, não sabe qual é o resultado? Daí, então, muitas vezes, a vida vem e nos abraça com experiências absolutamente destruidoras. De conceitos, de valores, de ideias, de princípios e tudo mais. Puxa, mas isso não seria uma agressão? Por que Deus consideraria ou colocaria uma forma ou algum acontecimento em nossa vida para que pudessem destruir os nossos valores? O Livro dos Espíritos, na questão 728, nos traz: a destruição é uma lei natural? E a resposta é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais de destruição é apenas a transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, o processo de destruição que nós passamos dos nossos valores nada mais é do que o início do processo de regeneração e transformação. Tudo na natureza, e se nós olharmos a natureza, ainda desde o princípio, desde que a Terra foi formada, ou que a Terra ainda está num processo de formação, a natureza vem se transformando gradativamente, vem apresentando novos resultados. Coisas aparecem, desaparecem e outras surgem nos seus lugares melhoradas. A própria natureza, os próprios animais, o próprio corpo humano, que à medida em que vai evoluindo, também vai apresentando caracteres diferentes no seu processo evolutivo. Então, a destruição que nós passamos, face às adversidades da vida, fazem parte do processo de reconstrução do homem de bem. Para mudar e evoluir, é necessário destruir. Destruir o homem velho, rancoroso, vingativo, egoísta, orgulhoso, vaidoso, dono de si, dono do mundo. Esses valores que nós ainda carregamos dentro de nós, muitas vezes, precisam ser eliminados da nossa existência. Precisam ser substituídos por outras virtudes que comporão a característica do homem de bem. Quanto mais cedo nós começarmos esse processo, mais cedo nós vamos chegar aos resultados esperados. Porque estes valores do orgulho, da raiva, do ódio, do rancor, da vaidade, esses valores não cabem numa nova dimensão. Esses valores não cabem num mundo de regeneração. E se nós não trocarmos os nossos valores, nós não poderemos receber a oportunidade de continuarmos num novo mundo que vai exigir novos valores.
Ah, mas você está falando isso? Isso vai acontecer daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, daqui a 1000 anos. Uma viagem de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Hoje. Não daqui a 100 anos, ou daqui a 200 anos, ou daqui a 300 anos, quando a gente regressar a esta terra. Os processos de transformação do indivíduo são lentos, são demorados, são complexos, porque mexem com estruturas e valores internos muito arraigados. Necessário se faça que se decomponha este homem antigo para que você possa surgir num novo elemento, numa nova natureza. Dentro deste processo, então, em que todos nós seremos convidados ou obrigados, dependendo da nossa própria escolha, a passar um dia, dentro deste processo, o Evangelho é o orientador desta nova dimensão. O Evangelho é aquele, através das características do homem de bem, que vai nos guiar nesse processo de transformação. E não é tão complexo assim nós trabalharmos isso. Benjamin Franklin tem um trabalho brilhante, maravilhoso, um dos founding fathers desse país, que são chamadas as 13 virtudes. Que Benjamin Franklin colocou como para ele, Benjamin, aquelas que ele deveria estar trabalhando para que ele pudesse se transformar numa pessoa melhor. E ele tinha um programa de algumas semanas se focar naquela virtude até que ele pudesse colher algum resultado positivo em sua transformação. Dizem os especialistas em comportamento humano que bastam 21 dias para você mudar um hábito ou para você criar um hábito novo. Quando você pega as suas dificuldades e você decide por algum tempo trabalhar em cima delas com foco, com afinco, com dedicação, chances are que ao final desse período você já seja transformado. Não curado, não perfeito, mas que você esteja num processo de recuperação. É necessário que nós dediquemos tempo a cada uma delas. E todos esses aspectos do homem de bem são aspectos trabalháveis dentro de nós. Se nós estamos aqui hoje, ao invés de estarmos lá na praia, está um sol lá fora, está um calor tremendo. Se nós já estamos aqui hoje, é porque nós já decidimos que aqui nós temos algo a melhor para receber do que se nós estivéssemos na praia. É porque aqui hoje nós já começamos um processo de internalização desses valores que vão nos proporcionar uma nova estada e uma nova condição de seres para o nosso futuro. Quando nós chegarmos neste processo, quando nós chegarmos neste ponto, nós estaremos aptos a começarmos os exercícios de comportamento e de postura que de nós se espera. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 69, no título Política Divina, ele nos diz o seguinte: o governador da terra entre nós, o Cristo, administrou servindo e elevou os demais, humilhando a si mesmo. Se desejas penetrar efetivamente no templo da verdade, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama ao próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo. Faze o bem aos que te fizeram mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz daqueles que lhe ferem. Bendizem os que contrariam o coração. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados e os mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Mantém viva a chama de esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Esses são exemplos de postura, de comportamento que todos nós podemos ter. E é aí que nós entramos, então, neste aspecto orientador.
Nós já temos a orientação, nós já sabemos o que nós vamos fazer. Então quer dizer que ao chegar ao final dessa vida, se eu aplicar todas essas virtudes, estudar e praticar, eu vou ser perfeito? Não. Não. Seremos melhores. Seremos melhores. Porque na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, a resposta não diz para chegarmos à perfeição nesta vida. Não diz que é para chegar à perfeição nesta existência. Diz que a função da reencarnação, Deus nos impõe para que possamos chegar à perfeição. Um dia, eventualmente, depois de algumas provas, exames, dificuldades, aprendizados, escorregões, alguns roxos, batidas, ossos quebrados, esse tipo de dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida. Mas nós chegaremos lá, não nesta encarnação. O nosso papel nesta encarnação é sairmos daqui melhores do que quando nós chegamos. Não perfeitos. Melhores. Apenas melhores. Mas aonde nós vamos fazer isso? Como eu faço isso? É aí que a Casa Espírita entra com o seu papel na consolidação dessa transformação. O verdadeiro espírita é aquele que é reconhecido pelo esforço que faz no combate às suas próprias más inclinações. O verdadeiro espírita não é aquele que é o perfeito, que é o bonzinho, que é aquele que sabe tudo e faz as coisas mais perfeitas. Esse é santo. Esse não faz parte da nossa existência corporal ainda. O verdadeiro espírita é aquele que conhece as suas dificuldades, conhece as suas limitações e trabalha incessantemente para combatê-las e revertê-las, para que possa transformar essas dificuldades, esses defeitos, esses vícios em virtudes. Este sim é o verdadeiro espírita, aquele que emprega todos os seus esforços para domar as suas inclinações. E a Casa Espírita, então, ela aparece como aquela que vem acolher. Quase sempre nós chegamos à Casa Espírita não pelo amor, não pela vontade, não porque nós decidimos de alguma forma, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou trabalhar isso melhor, não porque a gente tenha saído da zona de conforto. Poucos são aqueles que chegam aqui por vontade própria. A grande maioria de nós chega à Casa Espírita convidado por um acidente da vida, por uma dificuldade, por um problema, por alguma situação, por algum desconforto muito grande, por uma doença. Vem em busca de um acalento, de um amparo, vem em busca de um socorro. Vem em busca daquilo que a gente chama de uma reparação ou de um auxílio em função de um acidente que a vida nos trouxe. Depois dos flagelos, digamos assim, que a gente passa, que avassalam nossa vida muitas vezes, o Centro Espírita aparece como aquele oásis no deserto, onde nós vamos receber a água refrescante. É onde nós vamos receber o amparo, onde nós vamos receber a orientação, as explicações para as nossas dificuldades. Nós despertamos para as necessidades de transformação através do sofrimento, através da dor, como nos diz Joana de Ângeles. Mas é na Casa Espírita que nós vamos entender as razões disso e os processos que nós passamos para que nós possamos sair desse círculo vicioso em que nós estamos inseridos há muitas e muitas encarnações e passemos a enxergar uma nova dimensão na nossa vida, a dimensão espiritual. Que nós deixemos um pouco de lado só focar o material para que nós possamos voltar a enxergar a nossa verdadeira vida. E Sueli Caldas Schubert, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, ela nos traz a importância da casa. O Centro Espírita é aquele que vai realizar a tarefa sublime de ajudar na transformação da célula viva da comunidade onde se encontra, criando uma mentalidade fraternal, das mais relevantes, porque será escola e santuário, hospital e lar, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. A Casa Espírita, então, tem um papel fundamental na nossa reconstrução. Primeiro porque nos acolhe.
Por que que como hospital nos ajuda a sanarmos a nossa dor de imediata? Não vai sanar a nossa doença, não vai curar a nossa dificuldade, vai aliviar a dor num primeiro momento. Toda cura, todo o processo de cura exige obrigatoriamente uma transformação interior do indivíduo. A casa espírita não cura ninguém. A casa espírita acalenta, orienta, ajuda, mostra o caminho. Diminui e alivia a dor num primeiro momento, como numa enfermaria, como num hospital, como num pronto-socorro. Mas o processo de cura passa obrigatoriamente por nós mesmos, nossa transformação e o nosso empenho em resolver aquela situação. Ainda, dentro desse aspecto, depois que nós recebemos esse acalento, recebemos esse amparo, nós somos orientados e somos levados pela casa espírita para o estudo e o entendimento das coisas. Para que nós possamos trazer a dimensão espiritual da nossa existência para a nossa realidade. Porque muitas vezes, com a vida corrida que nós temos, com as dificuldades do dia a dia, nós esquecemos das nossas verdadeiras dimensões. Nós nos focamos única e exclusivamente na matéria, naquilo que nos cerca, nas nossas necessidades mais imediatas, e nós nos esquecemos do conceito da imortalidade que nos compete. Que todos nós, para aqueles que ainda não sabem, que ainda ninguém disse, eu tenho um segredinho para vocês. Todos nós somos imortais. Todos nós sobreviveremos a este corpo. Todos nós regressaremos à nossa verdadeira pátria, à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, a casa espírita, através do estudo, das aulas, das lições, dos ensinamentos, vai nos despertar para as realidades espirituais. Despertados para as realidades espirituais, nós começamos a ver as consequências e as vantagens do nosso processo de transformação interior. Que nós vamos passar a ter muito mais domínio e controle sobre os nossos próprios sentimentos e, por que não dizer, pelos nossos próprios sofrimentos. Porque nós sabemos exatamente aquilo que se espera de nós em termos de postura e de existência. Ainda Sueli Caldas Schubert, dentro desse livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, ela diz que o Centro Espírita deve proporcionar aos seus frequentadores oportunidades de exercitar o seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em seus trabalhos, tais como os de estudo, de orientação, de assistência espiritual e de assistência social. Ela põe o Evangelho como uma oportunidade de prática, de atitudes concretas da nossa parte, para que nós possamos exercitar isso. A gente vem aqui, a gente tem as aulas do primeiro ciclo, da Introdução ao Espiritismo, primeiro ciclo, segundo ciclo. Aqui o KSSF já deve estar no 23º ciclo, não é isso? É, porque só vai aprimorando. Só vai aprimorando. Porque outra coisa, segredinho para vocês. Não pensa que a Marisa parou com o planejamento de estudos dela. Porque o nosso estudo não termina jamais. O Cristo dizia, meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Para quem trabalha até hoje, como Cristo, é porque o nosso processo de evolução ele é uma constante na nossa existência. Sempre nós vamos ter algo a aprender. Eu não vou nem entrar assim muito longe nas circunstâncias, eu vou parar só no terceiro nível. Nós temos governador dos nossos países espirituais. Ismael é o governador espiritual do Brasil. E todas as nações têm o seu governador espiritual. São espíritos de muita luz, de muita capacidade, né? De muito conhecimento, muita abnegação, muito amor, muita luz. Em cima de todos esses espíritos, nós temos o Cristo, que é o governador planetário, né? É aquele que coordena as tarefas e as atividades desta Terra. O Cristo foi aquele que recebeu a nebulosa do Sol e trabalhou na formação deste planeta e é o governador deste planeta. Então, acima do Cristo, tem aqueles que gerem o nosso sistema solar. E depois, acima daqueles que gerem o nosso sistema solar, tem aqueles outros que gerem a nossa galáxia.
e outras tantas gradações espirituais nesse meio. Então, se alguém aqui tinha a expectativa de estudar só até o final dessa jornada, dessa vida, surprise! Os estudos ainda vão continuar muito adiante. Mas sabe qual é a grande beleza disso? Que ao passar do tempo e dos anos, quanto mais nós estudamos, mais nós queremos aprender e estudar. Porque a gente toma uma consciência tão grande da realidade espiritual na nossa vida, que a nossa ânsia de saber, de conhecer, de mudar, de melhorar, ela passa a ser uma mola propulsora da nossa existência. Num primeiro momento, nós temos a dificuldade de mudar, porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Quando nós travamos conhecimento com essa nova realidade, o nosso âmbito, a nossa sede de aprendizado, ela cresce. E nós queremos cada vez mais saber mais e estudar mais e participar mais desses trabalhos. Então a Casa Espírita vai no processo de acolhimento, no processo de encaminhamento para o estudo, no processo da oferta do trabalho àqueles que necessitam e estão dispostos, o processo efetivo da colocação dos valores do homem de bem em prática. Porque não adianta nada nós simplesmente estudarmos e termos a consciência desses valores e dessas virtudes se nós não temos a oportunidade de praticar. E aqui dentro dos trabalhos que a casa oferece, nós temos a oportunidade de então praticarmos os novos valores recebidos e aprendidos. Portanto, é no âmbito do Centro Espírita que exercitamos o amor, em suas várias gradações, que aprendemos a perdoar, que treinamos a paciência e a tolerância, aprendendo em simultâneo a ter respeito e disciplina no trato com as coisas espirituais. Mas como? Se nós estamos num ambiente de casa espírita, não deveria ser tudo uma maravilha, uma perfeição, as pessoas se entendendo, as pessoas se amando, né, aquele clima de santidade, etc, etc, etc. Olha, quando você tem duas pessoas só conduzindo uma casa espírita, realmente é nesse ambiente, porque há uma harmonização e um entendimento muito grande. Quando você tem um ambiente de 300 pessoas, onde cada um de nós tem as suas diferenças, eu acho que a aula tem que ser dada dessa forma. Não, mas eu acho que a aula tem que ser dada desta forma, porque eu gosto mais do lado esquerdo. Não, mas eu quero que você fique do lado direito. Não, mas eu prefiro que você fique do lado esquerdo. E aí começam as oportunidades de nós respeitarmos as vontades do próximo, de nós entendermos a razão do próximo. Na nossa convivência de trabalho diário, eu acho que essas toalhas azuis não deveriam ser usadas. Eu, como palmeirense, tem que ser verde. A próxima vez que eu vier aqui e tiver toalha azul, eu não entro na sala. Isso para mim é um desrespeito às minhas vontades. Mas, como nós estamos num processo de aprendizado, né, um exercício de paciência, de tolerância, eu vou fechar os olhos para as toalhas azuis. A próxima vez eu trago as verdes e ponho elas por debaixo. Mas são os exercícios que nós vamos fazendo, porque não é que eu penso dessa forma que tem que ser feito dessa forma. Há sempre uma razão, há sempre um ponto de vista do grupo que precisa ser respeitado. Existem diversas oportunidades ou situações que se põem dentro da casa espírita que nos ensinam os desafios da convivência. A caridade, o entendimento, o perdão, a tolerância, a fraternidade. A fraternidade. E aí, nestes exercícios de convivência diária, nós vamos também passando isso para as nossas experiências do dia a dia, lá fora, na vida da matéria. E aquilo que nós vamos aprendendo, nós vamos incorporando como valores dentro de nós, e nós vamos praticando a mesma coisa no nosso ambiente de trabalho. Sejamos nós aqueles que vão levar aos outros lá fora um consolo e um alento às suas dificuldades com o nosso exemplo e com as nossas posturas. Aquilo que nós aprendemos aqui, nós temos a oportunidade de levar lá fora. A maior caridade que nós podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Não através da televisão, não através de uma palestra para 2.000 pessoas ou para um ginásio lotado, mas a maior caridade que nós podemos fazer é aquela que nós fazemos com o nosso próprio exemplo, vivenciando a doutrina. Trabalhando os nossos aspectos para que nós possamos colocar isso em prática. Isso já é a música dizendo que eu acabei?
Não, porque deixa eu te contar, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso comigo. Você acabou de tirar toda a minha concentração aqui. Como é que você fala um negócio desse? Não faz isso comigo, não. Eu estou falando isso pelo seguinte: há uns anos atrás, nós tivemos um seminário da Federação Espírita dos Estados Unidos, e os palestrantes tinham, acho que 25 minutos para falar, porque estava absolutamente cronometrado. Então, quando chegava próximo do tempo, eles aumentavam a música, até um determinado momento que você não escutava mais o palestrante. Ele sabia que dali para diante ele tinha que sair, porque o tempo dele tinha acabado. É verdade. Foi uma técnica assim... Foi uma técnica sutil de dizer, você está falando muito, cai fora. Mas foi assim que... Por isso que eu perguntei se já estava na hora de eu falar. Estava na hora de eu acabar. É no ambiente, nesse ambiente que nós estamos, no relacionamento, é que nós vamos descobrindo as nossas diferenças e nós vamos aprendendo a trabalhar com as nossas diferenças. É dentro desse aspecto de convivência que nós vamos exercitando os valores e as virtudes do homem de bem na nossa convivência. Daí, então, que o Evangelho é o guia dessa transformação. O Evangelho, na característica do homem de bem, nos guia na perfeição relativa que o Pai espera de nós nessa existência e nessas próximas encarnações. São os parâmetros que nós podemos ter dos valores e das virtudes que necessitam ser trabalhadas e resgatadas dentro de nós. Então o Evangelho é o guia. E a casa espírita é o local onde nós vamos estudar os conceitos disso e praticar e colocar em atividade aquilo que nós estamos estudando. Porque o estudo sem prática, ele é morto. Nós temos a necessidade de colocar isso. Então, quando nós colocamos o Evangelho e a casa espírita juntos, trabalham para a construção do homem de bem. E o homem de bem é aquele que vai ficar no futuro para as novas encarnações, para as novas existências e para as nossas próximas existências e para o futuro desse planeta. Somos nós que vamos colaborar de alguma forma para a transformação geral de todos os aspectos e de todos os valores que nós temos. Eu estou falando demais? Aí, ela já botou o relógio lá, pá! Tá vendo? Quem manda aqui? Ela que é a música. Posso começar a cantar. Conforme pedidos. E chegando ao final... É o último slide, amor. Mas, ó, a gente começou tarde. Era quase 15 para meio-dia. Mais de 15 para meio-dia. Ó, eu não falei nem uma hora ainda. Só 45 minutos. Mas, não, eu vou falar. Quem manda é você. Hoje é dia dos pais. Amor da minha vida. Para encerrar. O Espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo, bem sentido, é o que leva a estes resultados, o resultado da transformação, que caracterizam o verdadeiro espírita, que é aquele que trabalha pela eliminação constante dos seus maus pendores e das suas dificuldades. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo. O Espiritismo não traz nada de novo. Ele apenas consolidou os estudos das leis da natureza e nos trouxe de uma forma clara e didática para que nós pudéssemos entender mais claramente aquilo que o Pai espera de nós. O nosso papel como encarnados, o nosso papel como espíritos imortais, o futuro da humanidade é aquilo que se espera, a contribuição que nós teremos, o papel que nós temos no conglomerado de todos os planetas e de todos os espíritos. É a casa espírita, é a escola que nos orienta aos valores e aos princípios do espírito imortal. E o homem de bem é o resultado da nossa reconstrução. Trabalhemos, então, de uma forma espontânea e natural.
para que por livre e espontânea vontade nós possamos começar o processo de desconstrução do homem velho, sem dar à vida a oportunidade de nos vir chamar à responsabilidade e nos convidar à transformação e à mudança através do sofrimento e da dor. Sejamos nós aqueles que tenhamos a iniciativa de avaliarmos as nossas dificuldades e estabelecermos os nossos parâmetros de transformação e mudanças. Que nós possamos continuar com o apoio e o amparo desta casa do Kardashian por mais 15 anos, por mais 30 anos, por mais 45 anos, acolhendo todos aqueles que vêm até este ambiente repleto de luz, inundado de amor, como dos acolhimentos mais maravilhosos que eu já vi em toda a minha existência como espírita. Poucas casas acolhem da forma como esta casa acolhe. Que todos aqueles que aqui adentrarem possam ser acolhidos, amparados, carregados no colo em seus momentos de dor, como muitos aqui foram, como eu fui. Que todos aqueles que aqui adentrarem possam demonstrar a sua vontade de transformação, para que possam colocar os seus valores do espírito imortal acima dos seus valores da matéria, para que possam colaborar e fazerem a outro papel que cabe a nós nesta encarnação, que é contribuirmos para a obra da criação. Que nós possamos, com a nossa transformação individual e pessoal, com o novo ser que nós estamos nos colocando, possamos ajudar na colocação de um tijolinho que seja nessa obra, para que a obra de Deus permaneça e seja uma eternidade nessa existência. A todos aqueles que nos amparam e nos ampararam na construção desta casa nos últimos 15 anos, o nosso muito obrigado. Que a paz e a misericórdia do Cristo nos envolva a todos, não só hoje, mas em todos os dias da nossa existência. Muito obrigado.